Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 49. Faremos a leitura a partir do verso 1. Salmo de número 49, a partir do verso 1. Amém? Você pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? E diz assim: ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declarei o meu enigma na harpa. Por que temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir, ou algumas versões, guardar a seu irmão, ou dar a Deus resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre, para que viva para sempre, e não veja corrupção. Verso 10, porque ele vê que os sábios morreram, perecem igualmente, tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este é o caminho deles, é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e nesse momento pedir para que o Espírito Santo possa ministrar sobre a tua vida, pedir para que essa palavra de alguma maneira faça sentido, pedir para que o nosso auxiliar, o nosso ajudador, que é uma promessa do Senhor, possa fazer que eu e você entendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Amém? Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para cultuarmos o Teu nome, para adorarmos, para Te bendizer. E nesse momento onde nós vamos refletir sobre a Tua palavra, Pai, nós Te pedimos a Tua ajuda. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Senhor, que eu, ao falar para os meus irmãos, seja um instrumento do Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas do Senhor para a Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas continua falando conosco, assim como o Senhor já falou durante os louvores, assim como o Senhor já falou em todos os momentos do culto. Fala conosco em nome de Jesus. Se você pode dizer, diga amém. Você pode se sentar. Quando você chegou aqui, você viu essa igreja enfeitada. E essa igreja enfeitada já nos remete que nós estamos chegando no Natal. E logo em seguida, eu não sei se você percebeu, mas nós já estamos em dezembro. Nós já estamos no último mês de 2023. E com certeza você falou assim, nossa, como passou? Mas já percebeu que todo ano a gente fala a mesma coisa? Todo ano a gente fala a mesma coisa. Por quê? Porque passa rápido mesmo. E nós já estamos mais no fim de um ano. No fim de um ano. E essa semana que passou especificamente foi uma semana de muita reflexão para mim.
no dia 27 para o dia 28, na madrugada do dia 27 para o dia 28, há 4 anos atrás, eu perdi meu pai. E 27 para 28 fez 4 anos que ele faleceu. E é impossível, pelo nosso vínculo, pela nossa proximidade, como a gente lidava um com o outro, tudo que a gente viveu, principalmente nos últimos anos, não lembrar, não ter uma reflexão nesse momento onde a gente marca 4 anos da sua partida. Isso me fez refletir sobre as nossas vidas. Isso me fez refletir sobre muitas coisas. E nesse mesmo dia, onde eu estava refletindo sobre 4 anos do falecimento dele, algo aconteceu que me fez endossar esse pensamento de reflexão sobre a vida. Terça-feira, eu fui ao futebol das crianças, peguei as crianças. Quando eu estou chegando em casa no condomínio, parei o carro e a gente está andando para o nosso bloco, eu encontro um amigo. E ele veio na minha direção e ele me fez uma pergunta: Márcio, você está sabendo o que aconteceu? E eu falei: sabendo o quê? Com o pai da Laís, que é a esposa dele. E ele falou: o pai da Laís morreu. Eu falei: que isso, cara? Como assim? Ele estava bem. Inclusive o pai da Laís, há um mês e meio, esteve aqui conosco, aqui na igreja. E ele me deu a notícia que o pai da Laís tinha morrido. Mas o que mais me impactou foi o contexto dessa notícia. Porque o pai da Laís era um cara de uma idade não muito velho, mas também não muito novo. E ele há muito tempo estava procurando um emprego. E ele sempre falava comigo: mas se tiver uma oportunidade, se tiver alguma coisa, estou dirigindo Uber. E eu sempre com aquilo na cabeça, né? Ele já foi vendedor durante muito tempo. E há umas 2 semanas atrás, surgiu uma oportunidade na minha empresa de uma vaga de supervisor de venda. De quem que eu lembrei? Do pai da Laís. E aí eu mandei uma mensagem para o Renan e falei: Renan, me manda o currículo do teu sogro, porque eu acho que tem uma oportunidade. E aí ele me mandou o currículo. E aí eu mandei para o coordenador da área, falei assim: Zava, dá uma olhada aí para ver se esse currículo serve para a vaga que a gente tem. O Zava olhou e falou assim: pô, Márcio, é bacana. Falei: pô, então chama ele para uma entrevista. Passou um dia, passou 2 dias, o Zava me liga e fala assim: Márcio, a tua mensagem ela apaga. Eu estou sem o currículo aqui que a mensagem apagou. Você pode me mandar? Eu falei: cara, não tenho não, vou pedir de novo. Pedi novamente para esse meu amigo, falei: me manda novamente porque minha mensagem apagou. E aí ele fez, mandou imediatamente. E eu fui e mandei imediatamente para o Rafael Zava. E aí, uns 4 dias depois, ele me liga, o Zava me liga e fala assim: Márcio, qual era o nome daquele cara que você me mandou mesmo? Porque apagou o currículo de novo. Eu falei: cara, não lembro o nome dele. Mas quando eu estiver pessoalmente com o Renan, eu falo com ele e pego, porque eu não vou pedir, que eu estou até sem graça de pedir o currículo novamente. E aí, moral da história, nós não entrevistamos ele. E no último domingo, ele foi deitar para dormir. No meio da noite, a esposa dele sentiu algo molhado. Quando acendeu a luz, ele estava infartado do lado dela. Nós que protelamos uma entrevista achando: não, a gente deixa para a semana que vem. Depois, quando eu encontrar, eu pego o telefone e a gente marca. Os nossos planos são muito falhos. E nós não teremos a oportunidade de entrevistá-lo. Porque a nossa vida, a própria palavra vai dizer que é como um sopro. E todos esses fatos me fizeram refletir. Inclusive mudaram o tema da minha pregação, que era uma pegada totalmente diferente, mas diante de tantos fatos, diante da chegada de um ano novo,
Eu quero refletir nessa noite com você sobre o tema a brevidade da vida. Você pode repetir comigo? A brevidade da vida. E eu separei 3 pontos para que a gente possa refletir sobre como a minha e a sua vida é muito breve. Muito breve. E o primeiro ponto é a universalidade da morte. Vou repetir para memorizar. A universalidade da morte. O que a gente precisa entender que a única coisa que é certa nas nossas vidas é a morte. Uma hora ou outra, ela vai chegar para todos. Não tem como escapar. Não tem como fugir. A morte, ela é universal. A morte um dia vai chegar para mim, um dia vai chegar para você, um dia vai chegar para a pessoa que você ama. Ela é para todos. E é exatamente isso que o verso 1 e o verso 2 do Salmo 49 vai dizer. O salmista vai começar dizendo: ouvi isto, vós todos os povos, inclinais os ouvidos, todos os moradores do mundo. Olha só o que ele está falando. Ouvi, quem tem ouvido ouça, mas não é só um grupo não é só uma determinada galera não. Ele está falando, ouvi todos os povos, todos os moradores do mundo. E no verso 2 ele vai continuar, tanto baixos como altos. É que ele não está falando de estatura, ele está falando de nível social. Você que está numa alta sociedade, ou como você está mais baixa sociedade, isso é para todos. E ele vai continuar falando, tanto rico como pobre. Não importa condição social, não importa sua cor de pele, não importa, nada importa. A universalidade da morte é uma verdade. É uma verdade. E nós precisamos entender isso. Entender isso. Que eu e você não temos como escapar de um dia encontrarmos o fim das nossas vidas. Um exemplo. Na época da Covid, um grande banqueiro, um homem com muitas posses, que mexia no mercado financeiro aqui no Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil, contraiu o vírus da Covid e veio a óbito. Um fato que marcou que no dia do seu sepultamento, consequentemente com poucas pessoas por conta das regras da Covid, a sua filha pediu a palavra e fez o seguinte relato: meu pai, um homem de tantos recursos, podendo comprar tudo o que precisava, morreu pela falta daquilo que é de graça, o ar. Eu estou trazendo isso para que você possa refletir que a morte, ela é para todos. Não importa se você tem muito recurso, se você tem pouco recurso, um dia nós morreremos. Isso precisa ser uma verdade absolvida por nós. Porque quando a gente entende isso, que nós não vamos viver eternamente, a nossa vida precisa ser, como foi falado aqui, intencional. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, a sua vida precisa ser. Agora você vai falar assim, porque ela é breve. Ela é breve. E aí, quando a gente tem esse entendimento, que a morte é para todos, nós vamos para o segundo ponto, que é os alicerces da vida. Você pode repetir comigo isso? Os alicerces da vida. Agora que nós entendemos, agora que nós temos a certeza que a morte é para todos, a gente precisa refletir como nós estamos vivendo a nossa vida. A nossa vida. Quando você vai fazer uma construção, o que você precisa para manter essa casa de pé? Você precisa de quê?
de alicerces. Essa igreja aqui não ficaria de pé se nós não tivéssemos os alicerces, as colunas, os pilares. É isso que mantém uma construção, uma casa, uma igreja de pé. E a minha pergunta para você nessa noite: o que tem mantido a sua vida de pé? Quais são os alicerces que têm mantido a sua vida de pé? O que você tem baseado a sua vida? Aonde você tem firmado a sua vida? Eu quero lembrar que a morte é para todos. A morte é para todos. Porque isso precisa fazer sentido, para que a gente possa refletir quais são os alicerces das nossas vidas. Aonde a nossa vida está firmada, como nós estamos vivendo a nossa vida, o que tem dado sustentação à sua vida, o que tem te mantido de pé. E aí o verso 5, o salmista vai dizer: por que temerei eu nos dias maus, quando me cercaram iniquidade dos que me armam ciladas? O verso 6 vai dizer o que? Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir, pode guardar a seu irmão, ou dar a Deus o resgate deles. Meus irmãos, para pensar. Quantas e quantas pessoas têm sustentado a sua vida naquilo que possuem? Aqui o salmista vai dar o exemplo. Aquelas pessoas que confiam nas suas fazendas, nas suas posses, nas suas riquezas. Não é isso que vai fazer eles terem condição de guardar a vida do seu irmão, ou pagar o resgate de alguém a Deus. Meu irmão, aquilo que você tem não pode ser o que sustenta a tua vida. Não pode ser. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que a vida é breve. Que a vida é breve. O salmista vai dizer: aqueles que acham que as suas casas são perpétuas. Para pensar. Nós lutamos tanto por tantas coisas. Por quê? Porque nós não achamos, não, nós temos a certeza que nós vamos viver aqui para sempre. Nós não contamos com a morte. Nós não contamos com a morte. Nós queremos construir, nós queremos ter. Mas esquecemos que isso aqui é só um estágio, que isso aqui é passageiro. Se a gente tivesse verdadeiramente o entendimento que a menor parte da nossa vida é aqui na terra, a nossa vida seria vivida de forma diferente. Se nós tivéssemos o entendimento que a menor parte da nossa vida é aqui na terra, é nesse corpo, a nossa vida teria um sentido diferente. Se a gente tivesse talvez esse entendimento, a gente se preocuparia menos com as coisas e viveria mais intensamente com as pessoas. Se nós tivéssemos o entendimento que a menor parte da nossa vida é nessa terra, nós nos preocuparíamos menos, teríamos menos depressões, menos angústias. Sabe por quê? Porque nós teríamos a certeza que tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Você está vivendo um momento de dor, um momento de angústia, a tua vida está difícil. Meu irmão, eu quero te dar uma boa notícia. Vai passar. Vai passar, isso aqui é passageiro, é temporal, é breve. É breve. Mas eu quero também te dar uma notícia: você está vivendo o ápice da tua vida, está conseguindo conquistar tudo que você deseja, bens, móveis, imóveis, sucesso na sua carreira, uma vida familiar estável. Eu quero te dizer também, vai passar. Vai passar. Vai passar. Isso é passageiro. Em que você está confiando, meu irmão? Em que você está confiando, minha irmã? Será que a tua vida está pautada naquilo que um dia vai passar? Ou a tua vida deveria ser pautada, sustentada, alicerçada naquilo que nunca vai passar, que é o quê?
as coisas que são eternas, as coisas que são de Deus. Meu irmão, quanta gente tem brigado, lutado para conquistar. E quando vê, passou a vida toda e não aproveitou uma vida ao lado de quem ama. Quanta gente pensa que tudo é para sempre, que vamos viver para sempre, e que as pessoas que amamos vão viver para sempre. Meu irmão, quero te dizer, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. Quem aqui não conhece uma história, um fato real, de uma família que se destruiu de forma trágica por conta de uma partilha de bens? Quem aqui não conhece? A família era unida. Você olhava e falava, nossa, que família bacana. Morreu a mãe, morreu o pai. Os filhos agora vão começar a repartir os poucos bens, que geralmente é onde dá briga, onde tem, não dá nem para resolver a vida. E o que geralmente acontece? Cada um quer levar vantagem em cima do outro. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a valorizar as coisas materiais. Eu tenho um exemplo, eu acompanho uma família que não é crente, mas que a gente está trabalhando, a gente está acompanhando, e o avô ficou doente. E aí ele falou, Márcio, você podia ir lá no hospital fazer uma oração? Eu falei, claro, fui com ele. Estava ali naquela Unimed ali de Piratininga, cheguei lá, estava a mãe dele e a tia deles, 2 filhas, as 2 únicas filhas. E quando eu cheguei lá embaixo, uma gritaria, uma confusão, uma brigalhada, as 2 se pegando, os maridos tentando se separar. Sabe por quê? Porque ele não tinha nem morrido, mas elas já estavam discutindo da divisão da casa. Mas isso não é uma história isolada não. Quantas e quantas histórias você conhece ou você mesmo já viveu? Sabe por quê? Porque a gente está apegado nessas coisas. Sabe por quê? Porque a gente acha que o nosso lugar é aqui. A gente acha que a nossa casa, a nossa morada é aqui. Meu irmão, você já viajou? Viajar é bom, não é? Melhor do que viajar é o quê? Voltar para casa. Eu viajei a trabalho agora essa semana. Fui. Meu irmão, fiquei um dia longe de casa, já estava cheio de vontade de voltar para casa. Sabe por quê? Porque nada como a nossa casa. É na sua casa que você tem que planejar algo para a eternidade, algo sólido, algo concreto. Meu irmão, e esse sentimento que um dia você vai voltar para casa tem que permear no teu coração. Não foi isso que a gente cantou aqui? Não foi exatamente isso que a gente levantou a mão quando começou a cantar a música aqui, que em breve Jesus vai aparecer? Eu olhei para trás e vi como a igreja estava empolgada. Mas será que você estava pensando no que você estava cantando? Ou amanhã você vai começar a lutar pela tua própria vida, pelas tuas conquistas, e vai esquecer tudo que você cantou aqui nessa noite? Como é que você tem vivido a sua vida passageira aqui? O que tem alicerçado a tua vida? Precisamos entender que ter as coisas é muito bom. Ter uma boa casa é ótimo. Eu não sou contra você lutar, trabalhar, se esforçar para conquistar os teus objetivos. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou o maior motivador para que as pessoas façam isso. Porque isso é fruto de trabalho, isso é fruto de esforço, isso é fruto de dedicação. Eu não sou contra que você tenha um bom carro, que você tenha condições de viajar, de conquistar aquilo que você deseja. Não sou contra isso. Mas isso não pode ser o Senhor da tua vida. Tudo que somos, tudo que temos, deve ser, foi falado aqui de manhã, para glorificar o Senhor.
Vinícius falou isso aqui de manhã. O objetivo de você estar aqui é para... Acho que só o pessoal dali do finalzinho conseguiu pegar. Acho que o som está indo ali. Vou tentar de novo. O que você está fazendo aqui é para... O seu trabalho é para... A sua casa. O pessoal começa bem e vai... O teu dinheiro. Vai começando a apertar, né? O teu carro. Então por que quando alguém te pede uma carona você não dá? É para glorificar o Senhor. O teu emprego, o teu negócio, a tua casa, a tua família, a tua vida em sociedade tem o objetivo, glorificar o Senhor. Não é o que você tem que te define, não é o que você vai conquistar que te define, o que te define é a sua vida diante do Senhor. É isso que tem que alicerçar a sua vida, é isso que tem que ser o esteio da sua vida. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Vai passar. Lucas 12, a partir do verso 16, o Evangelho vai contar uma história muito conhecida, e vai falar a partir do verso 16, então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, louco, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meu irmão, o que Deus te deu tem um objetivo: glorificar o nome do Senhor. Os teus recursos, o teu dinheiro tem que ser para glorificar o Senhor, para abençoar a obra do Senhor, para abençoar a sua casa, depois para abençoar os irmãos da fé, e depois, se sobrar, abençoar quem Deus te der condição. Sabe por quê? Porque você não vai levar nada dessa terra. Eu conheço muitas pessoas que são ricas, mas vivem uma vida miserável. Mas eu também conheço muitas pessoas que não têm muitos recursos, mas que vivem uma vida próspera. Pessoas que não têm tanto recurso, mas vivem uma vida próspera. Pastor, mas não tem condição. Porque me ensinaram que prosperidade ia ter muito. Afinal de contas, até me convidaram para ir no culto da prosperidade de final de ano, porque se eu fosse no culto 2024, a minha conta bancária ia virar. Gostaram, né? Teve uma galera que se prontificou. Meu irmão, prosperidade não tem nada a ver com a sua conta bancária. Prosperidade não tem nada a ver com isso. Já foi falado aqui nesse púlpito. Prosperidade significa ausência de necessidade. Ausência de necessidade. Vamos repetir, prosperidade. Para valer, gente, vamos lá, gente. Prosperidade significa ausência de necessidade. Para você memorizar, gravar, entender, escreve. Não tatua não, gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa próspera é uma pessoa que não falta nada. E eu não estou falando de dinheiro não. É uma pessoa que tem ausência de necessidade.
E agora eu quero fazer você pensar: quem é que pode suprir todas as nossas necessidades? Vou repetir, que acho que dá para ser mais forte. Quem é que tem condição de suprir todas as nossas necessidades? Aí eu vou te fazer novamente a pergunta: aonde a tua vida está alicerçada? Aonde? Aonde? Enquanto insistirmos em alicerçar as nossas vidas em coisas, teremos alicerces fragilizados, pois o lugar de fincar colunas é em terreno firme. E o único lugar que eu conheço que nós podemos fincar a nossa coluna, os nossos pilares, os nossos alicerces, é na rocha. E quem é a rocha? Deus. Deus é a nossa rocha. É nele que precisamos fincar os nossos alicerces. É Ele que pode suprir todas as suas necessidades. É Ele que pode saciar esse anseio, essa angústia que arde dentro de você, que você já tentou suprir essa necessidade com tantas coisas, mas você ainda não conseguiu, porque você está alicerçando a tua vida na coisa errada. Alicerce sua vida em Deus. Eu gosto de história, quero contar mais umazinha aqui. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Hoje tem outros bilionários, mas no passado não tinha. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Primeira pessoa a juntar $1 bilhão. E no dia do seu sepultamento, um curioso foi ao sepultamento, chegou perto do contador de John Rockefeller e fez uma pergunta ao contador. Falou para ele: posso te fazer uma pergunta? Não sabia quem era, falou: diga, meu filho. Quanto que ele deixou? O contador, com um sorriso de canto, olhou para ele e falou assim: meu filho, você não sabe? Ele: não, me diz. E o contador respondeu: ele deixou tudo. Tudo. Meu irmão, não importa o que você vai ter aqui, você não vai ter condição de levar nada para a eternidade. Quem já não ouviu? Caixão não tem? Caixão não tem? Agora o que está escrito lá em Salmo? Estou brincando. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Por que você ainda vive apegado às coisas aqui, achando que elas são para a eternidade? Ao invés de se apegar naquilo que realmente é eterno, que é servir ao Senhor, ter uma vida no altar, cumprir a sua vontade, isso é para a eternidade. Teu tênis novo, Dudu, vai ficar velho. Guitarra bonitona, aquela casa que você está, que tanto sonhou que você conseguiu, vai ficar. Mas quando nós alicerçamos a nossa vida na rocha, a nossa vida exala para a eternidade. Exala para a eternidade. Não levamos nada dessa terra. Então precisamos parar de alicerçar a nossa vida, que é passageira, em coisas, e começar a alicerçar as nossas vidas em Deus. Amém? Terceira lição. Primeira é que a morte, ela é universal. Segundo é, quais são os alicerces da nossa? E nós vimos que ela tem que ser em Deus. Terceiro e último, como você tem aproveitado o seu presente? Vou repetir de novo a minha pergunta para você, para a gente refletir nesse último ponto da nossa reflexão. Como você tem aproveitado o seu presente? Quem lembra aqui do último presente que recebeu? Rodrigo, qual foi o último presente que você recebeu? Tem muito tempo? Quê?
Não lembra o último presente? Quem lembra aqui? Quem? Dona Rose, qual foi o último presente que você recebeu? Teu genro? Não, eu sei que eu sou um presente. Gente, quem não sabe, ela é minha sogra, tá? Camisa do Flamengo. Recebeu uma panela? Foi o último presente? Faz quanto tempo isso? 2 meses? Olá, Camila, um recado, tá? Rafa, qual foi o teu último presente? Camisa do Flamengo, quando que você recebeu? Quando? Segunda ou terça-feira. Camisa do Flamengo está na promoção, não ganhamos nada. Eu quero dizer que vocês estão equivocados na resposta de vocês. Dona Rose, o teu último presente não foi há 2 meses atrás. O teu último presente não foi segunda ou terça-feira. A resposta está equivocada. Sabe por quê? Porque o nosso último presente, ele foi ao amanhecermos. Levantarmos para viver mais um dia. Esse foi nosso último presente. Ou você acha que o hoje se chama de? O hoje se chama? Por coincidência? Não. Hoje se chama presente porque é exatamente isso que ele é. O hoje é uma dádiva que Deus nos dá. Então, se você levantou, se você amanheceu, se você está vivo, é um presente que Deus te deu hoje. Vou repetir, Rafa, qual foi o último presente que você ganhou? Uma salva de palmas para o Rafael. Hoje foi o nosso último presente. Todo dia é uma dádiva dada por Deus. E nós precisamos aproveitar esse presente que Deus nos dá todos os dias. Perdemos tempo com tantas coisas. Perdemos tanto tempo com tantas coisas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, para ela ficar encabulada. O que você tem feito? O que tem feito você perder tempo na sua vida? Pergunta para outra pessoa que está do seu lado. Tem desperdiçado tempo com o quê? Vocês lembram do fato que eu contei aqui no início? Do pai da Laís? Não deu tempo de fazer entrevista. Não deu tempo de fazer entrevista. Como você tem aproveitado o presente que Deus te deu? Sabe o que acontece, meu irmão? A gente tem a certeza que a gente sempre vai ter uma segunda chance. A gente tem a certeza absoluta que a gente sempre vai ter um tempinho a mais. A gente sempre tem essa certeza. Eu falei que essa semana fez 4 anos que meu pai faleceu. E o último ano de vida do meu pai foi um ano muito difícil para a nossa família. Os mais próximos lembraram tudo que a gente viveu. Eu e meu pai, a gente era muito intenso. Nós éramos muito parecidos. E diz o ditado que 2 bicudos... E a gente às vezes se desentendia feio. Porque os 2 eram orgulhosos. Os 2 eram cheios de razões. Os 2 tinham certeza que estavam certos. E os 2 tinham certeza que haveria uma outra possibilidade de se reconciliar. E no último ano de vida do meu pai, o meu pai não participou do aniversário dos meus 2 filhos. No último ano de vida do meu pai, eu não tive a oportunidade de dar parabéns no dia do aniversário dele. Eu não participei do seu último aniversário. Quanto tempo nós perdemos por conta de desentendimentos?
Quanta coisa a gente desperdiça, porque a gente sempre acha que vai dar tempo de fazer uma coisa. Eu estou muito magoado, eu não vou pedir perdão, vou esperar passar. Eu não quero te assustar, mas talvez você não tenha a oportunidade de esperar passar. Talvez você não tenha a oportunidade. Meu irmão, nós não sabemos o que está por vir. A única certeza que nós temos é que a nossa vida é muito breve. Muito breve. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de me reconciliar com meu pai. Graças a Deus, mas eu penso, se Deus não tivesse me dado a oportunidade, como eu viveria a minha vida com esse peso no meu coração? Porque eu o amava demais. Deus nos deu a oportunidade. Ao ponto de Deus ter sido tão bom com a gente, que o último dia de vida dele foi agarrado com a família toda. Deus nos deu essa oportunidade. Será que Deus vai te dar a oportunidade? Será que você vai aproveitar a oportunidade que Deus está te dando? Será que você está aproveitando o presente que Deus está te dando todos os dias? Ou será que você tem perdido tempo com poucas coisas, com pequenas razões, com pequenas mágoas que têm se enraizado dentro do teu coração, porque você tem a certeza que terá uma segunda chance, terá uma oportunidade de pedir perdão? Meu irmão, eu quero te incentivar a não perder mais tempo, a não desperdiçar o presente que Deus nos dá hoje. Porque a morte é para todos. A nossa vida, ela deve ser alicerçada nas coisas de Deus. E o terceiro, você não pode desperdiçar o presente que Deus tem te dado. Eu tenho feito um esforço muito grande para não desperdiçar mais tempos de qualidade com a minha família. Na sexta-feira eu saí igual uma bala, fui para uma reunião, fiz questão de pegar as crianças na escola, estou fazendo questão de participar do treino, de ir a jogo, de estar com a minha família, de participar de eventos da minha família. Sabe por quê? Porque o tempo passa muito rápido. E ele não volta. Ele não volta. Ele não volta. Fato que eu queria ter aproveitado mais o meu pai. Mais 4 anos que ele se foi. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de, quando ele partiu, eu estar reconciliado com ele. Que talvez, se isso não tivesse acontecido, talvez eu não tinha nem condição de pregar nesse púlpito. Você tem aproveitado a oportunidade que Deus te deu?